Próxima parada, estação entrevista. E o governo de Santa Catarina decidiu decretar estado de calamidade pública após a passagem do ciclone, que causou muitos estragos. Nós estamos em contato com o secretário de Estado da Defesa Civil, o Coronel João Batista Júnior. Coronel, foram 9 mortes, muitas famílias foram atingidas. E de que forma esse decreto de situação de calamidade pública pode auxiliar nesse momento? Realmente nós temos uma situação bem severa no estado. Todas as regiões do estado catarinense foram atingidas, tivemos esses óbitos, né, infelizmente, e esse decreto, ele visa agilizar o processo de recepção de recursos, principalmente recursos da União. Então, o trabalho ainda continua com os municípios que estão fazendo o levantamento de todos os danos, de todas as necessidades, mas agora, principalmente para a questão de reconstrução, até porque o estado está bancando essa parte de assistência humanitária e também tem envolvidas as entregas das telhas, isso aqui a gente vê como o mais urgente, tudo que as pessoas precisam imediatamente ao acontecimento, as lonas, as cestas básicas, material de higiene pessoal, colchões, inclusive as telhas, que o Estado está fazendo para ser mais o célere possível. E essa questão de reconstrução, a União já se posicionou. Estava há pouco falando com o secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Lucas, e a União vai disponibilizar recursos para essa questão de reconstrução. Então, como o Estado decretou a situação em todo o seu território, nós podemos utilizar esse recurso em todo o território catarinense com menos burocracia do que se não tivesse sido decretado. Secretária, além desse auxílio do governo nacional, também está previsto para hoje ainda uma reunião com senadores e deputados para auxiliar o Estado. Nós temos uma reunião com o Fórum Parlamentar Catarinense. A bancada catarinense está reunida às 3:30 da tarde, também com alguns prefeitos, para que a gente discuta como essa bancada catarinense pode auxiliar Santa Catarina nesse momento, nessas demandas aí tão urgentes, principalmente na questão de reconstrução. Foram 135 municípios que reportaram estragos, né, por conta da passagem do ciclone. A gente tem como mensurar o número de unidades habitacionais que foram danificadas no estado, o quanto já de lonas, de telhas, de alimentos a gente já conseguiu angariar nisso? Não, nós não temos ainda, até porque assim, todos os municípios ainda estão nessa fase de levantamento. Inclusive o número de municípios ele está mudando constantemente. Nós, no último relatório foram 135, mas já chegou algumas outras ocorrências. Nós estamos no estado com uma série de infraestruturas, estamos vendo aí a questão da energia elétrica, que afeta outros sistemas de comunicação, bastante comprometidos. Então as informações elas estão demorando mais do que o normal para chegarem. Assim que nós tivermos essa informação compilada, a gente vai passar, né, para a imprensa, vai passar para a sociedade. Mas o que a gente passar agora não vai ser fidedigno. É um momento só. A Celesc apontou que cerca de 275 mil unidades consumidores ainda permaneciam sem energia na manhã de hoje. A Defesa Civil também está acompanhando nesse sentido? Sim, a gente está em constante contato com a Celesc, inclusive providenciando auxílio, né, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar que colocaram à disposição para auxiliar a questão de corte de árvores que estão sobre redes, né, claro que estão desenergizadas, e a Defesa Civil mesmo foi afetada. Nós temos diversas estruturas nossas que estão sendo operadas com uso de geradores próprios, o próprio radar de lontras está trabalhando dessa forma. Então o contato com a Celesc é constante, porque uma série de demandas precisam ser organizadas não só especificamente com a Celesc, mas com diversas estruturas de Estado trabalhando sinergicamente para que, né, o restabelecimento seja o mais breve possível.
Secretária, as escolas da rede estadual também foram bastante afetadas, né? Já tem um plano de ação para recuperação desses danos? Nós, da mesma forma que nós tratamos com os municípios, nós tratamos com todas as estruturas de Estado para que façam, então, os levantamentos, para que a gente consiga fazer, então, a solicitação de recursos, principalmente para a União. A própria Assembleia Legislativa catarinense já disponibilizou um recurso de 30 milhões de reais para ser utilizados, metade desse recurso para ser utilizado em assistência humanitária e a outra metade a gente prevê nessa questão de reconstrução, inclusive de órgãos públicos estaduais, municipais. Secretário, para a gente finalizar, ainda ontem, né, foram registradas rajadas de 93 km por hora no estado. Para os próximos dias, qual que é a previsão? As pessoas ainda têm motivos para ficarem preocupadas em relação à questão climática? A questão climática sempre tem que haver atenção, né? Por isso que a gente orienta as pessoas que ainda não o fizeram, que mande um SMS para o número 40199, contendo o seu código de endereçamento postal, para receber, então, os alertas da Defesa Civil. Mas, com relação à vendaval, nós não temos previsão nos próximos dias. O que nos preocupa agora é a questão da previsão de chuvas para o início da semana que vem. E, então, por isso que a gente está solicitando aos municípios que agilizem esse levantamento, principalmente na necessidade de telhas, para a gente conseguir entregar nos municípios e que no período de sábado, domingo, se faça um mutirão, um trabalho, para que todas as residências sejam cobertas, para que segunda-feira, né, não tenha problema com a chuva. Secretário do Estado da Defesa Civil, João Batista Júnior, obrigada pelas informações e um bom trabalho. Muito obrigado também pelo espaço. A gente fica aqui à disposição se houver necessidade de complementação de informações. Você está no Estação Notícia. Agora tem intervalo, 12h51, a gente já volta. Ainda temos mais uma participação do Gerson Felipe na unidade móvel.